né? Teste, né? Verdade, né? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus. Nós vamos ler aqui 11 versículos do capítulo 6, versículo 1 ao 11. Segundo Samuel, capítulo número 6, do versículo número 1, é um texto bastante conhecido por todos nós, mas a palavra de Deus sempre tem coisas boas e novas para nós. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 11, eu vou colocar aqui na tela para nós, e nós vamos meditar. Eu vou descer na história de vocês para a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo de número 1 até 11. Todos encontrados, amém? Olha lá. E tornou Davi a juntar todos os filhos de Israel em número de 30.000. Preste bem atenção aqui, irmãos. Quantos são aqui desse livro aí? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, vírgula, em número de 30.000. Repete comigo, 30.000 crentes em número culto. Olha o culto, 30.000 pessoas. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para levar ali em Judá, a levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, uma carroça, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, uma arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de falha, também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Chegando-se a ele de Nacon, estendeu-os a mão na arca de Deus e pegou nela porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi tirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 vezes. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Amém? Amados e queridos irmãos, essa história ela nos traz muitos ensinamentos. Por quê? Porque ela não começa aí. Essa história ela começa lá atrás. Essa história começa no livro dos Juízes. E ela vem terminar aqui, passando por um momento trágico na vida de um jovem chamado Uzá.
Por que essa história começa lá atrás, no livro dos Juízes? Porque a arca do Senhor era o símbolo da presença de Deus. Aonde estava a arca, estavam alguns utensílios. E dentro da arca havia algumas coisas muito importantes, como a vara de Arão. E aonde a arca se estabelecia, Deus se fazia presente. Só que tinha duas coisas importantes. Primeira delas, a arca, ela não poderia ser carregada por nenhum outro meio de transporte, a não ser os ombros dos levitas, sacerdotes. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, levitas. Então, havia um princípio. O princípio era esse: a arca de Deus, que representa a presença de Deus, que dentro dela estão utensílios, a presença de Deus se manifesta. Ela só podia ser carregada por homens consagrados ao Senhor, que eram os sacerdotes. Até que vem os filhos de Eli, que era juiz de Israel, eles pegaram a arca e eles foram para uma guerra. E eles levaram a arca para que pudessem vencer a guerra. Mas eles estavam em pecado, órfãos e infiéis. E a arca de Deus não tem efeito na vida de quem não está em ordem diante de Deus. Estando eles em pecado, a guerra foi perdida. A arca de Deus se perdeu junto com a guerra. Quem venceu a guerra? Os filisteus. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi embora de Israel. Por que a glória de Deus foi embora de Israel? Porque a arca não estava mais em pé. Um dos filhos de Ofni e Finéias chamou-se com esse nome: foi-se a glória de Deus. Porque a glória de Deus era a sua arca, e se manifestava ali. E a arca ficou lá entre os filisteus. E os filisteus, a princípio, ficaram todos felizes. Olha, a arca de Deus do povo de Israel está conosco. Só que a arca de Deus, ela só tem efeito quem valoriza ela, quem tem temor de Deus, quem tem princípio de Deus. O que aconteceu? Começou a ter doenças. Deus ficou irado com aquele povo filisteu. Veio uma doença, veio uma peste, veio outra. E eles agora começaram a perceber que aquela arca não era para eles. E que Deus de Israel não estava feliz com a arca dele na terra dos filisteus. Os filisteus agora se reúnem e dizem: o que nós fazemos com essa arca? E agora? O que nós vamos fazer com esse utensílio que é de Deus? Bom, se a gente pegar, vai que vai dar. Vamos colocar uma carroça, vamos pegar 2 vacas e vamos soltar ela, para ver se Deus de Israel recebe ela. Os irmãos sabem que uma das coisas mais tristes na vida é uma vaca dar à luz ao bezerro e depois ter que matar o bezerro da vaca. A vaca chora. A vaca chora. Ela chora como se fosse o seu humano, quando se aparta do bezerro dela. É uma das cenas mais tristes de se ver.
Eu, como criança, vi isso muitas vezes, porque morreu fazer. Então, os filisteus pegaram as suas vacas e disseram: se ela não ligar para os seus filhotes, seus bezerros, é porque é para a gente colocar essa água na carroça e mandar essas vacas para as terras de Israel. Nunca na história da humanidade se ouviu dizer que uma vaca não ligou para o seu bezerro. Naquele dia, diz a Bíblia, a história, que as vacas filisteias não ligaram para os seus bezerros. Elas desprezaram o bezerro e seguiram para as terras de Israel com a carroça e com a água em cima da carroça. Os filisteus ficaram felizes porque a água estava voltando para quem era de direito, o povo de Israel. A água chega até as terras de Israel. Os judeus ficaram felizes. Puxa vida, os filisteus mandaram de volta a arca para nós. Agora a arca é nossa. Quando eles foram tocar na arca, Deus ficou irado com eles, porque Deus queria reverência com a sua arca, reverência com a sua presença. Aí pegaram a arca e colocaram na casa de Abinadab. Deixaram lá por 20 anos. Como pode o povo de Deus não saber lidar com a arca que representa a glória e a presença de Deus? Eles deixaram a casa de Abinadab. Ficaram 20 anos. Passaram-se 20 anos. 20 anos. Davi agora assume como rei. E Davi agora diz: eu quero a arca. Eu quero que se traga a arca aqui, para Jerusalém, aonde é o lugar dela. Mas como é que vão trazer a arca? Onde que ela está? Numa carroça, guiada por 2 vacas filisteias. Um carro novo, bonito. Traz ela na carroça, né? Manda essas vacas vir. Vamos fazer um culto com 30 mil pessoas. E neste culto com 30 mil pessoas, nós vamos fazer com que a arca de Deus chegue até Jerusalém na carroça, guiada por 2 vacas filisteias. Tudo bem. Esse é o projeto. Reinou, 30 mil pessoas se ajudou. As vacas estavam ali, a carroça também, a arca em cima da carroça. E começaram a tocar, e começaram a adorar, e começaram a fazer a festa. No meio do trajeto. No meio do trajeto. Uma das vacas tropeçou. Você viu vaca tropeçar? Vaca não tropeça. Tropeça é cavalo. Vaca não tropeça. Nunca na história você vai dizer que uma vaca tropeçou. Vaca não tropeça. Elas andam devagar e dão o passo correto. Segura a medida que elas podem. Nenhuma vaca tropeça. Mas aquela tropeçou. E quando ela tropeçou, a arca perdeu. Quando a arca perdeu. Quando a arca perdeu. O filho da Abinadab colocou a mão assim. Arca do pai, mas ele não era sacerdote. Quando ele tocou na arca, ele morreu na água. E Davi ficou extremamente triste, porque aquele moço morreu. Mas sabe por que Davi ficou mais triste? Porque ele sabia que a arca era para ser transportada nos ombros dos sacerdotes. Isso nos faz lembrar da nossa responsabilidade como crentes. Sermos crentes hoje em dia é tão gostoso,
É tão fácil. E é na moda ser crente. Hoje tem gente do pagode que é crente. Tem cantor sertanejo que diz que é crente. Tem artista que diz que é crente. Porque está na moda ser crente. Só que ser crente, ser gospel, frequentar show gospel é uma coisa. Carregar a alma nos ombros é outra coisa. Carregar a Bíblia no braço ou a Bíblia no aplicativo de celular é outra coisa. Ser temente a Deus, ter contato com Deus é outra coisa. O culto tinha 30.000 pessoas. Deus não estava aqui. Pastor, como não estava? Estava todo mundo adorando, com todo tipo de instrumento. 30.000 pessoas ali. Deus não estava nesse culto. Pastor, não estava. Morreu um que estava nesse culto. Porque Deus não estava nesse culto. Olha, o número de evangélicos no Brasil chegou a 50 milhões. E daí? O IBGE nunca se preocupou tanto em dar números de evangélicos nos dias atuais. Sabe por quê? Porque esse se preocupa muito mais com a política do que com o evangelho. Nós não temos nada a ver com política. Nós temos a ver com a volta de Jesus. Nós temos nada a ver com o mundo, com a carne, com o pecado. Nós temos que ver com Jesus. Quem nos salvou não foi um homem. Quem nos salvou foi um homem das mãos viradas chamado Jesus. Quem escreveu o seu nome no livro da vida, o meu nome, o nosso nome, foi Jesus. E portanto, todos nós sabemos quem éramos e quem somos, da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. E nós sabemos também que somos escolhidos de Deus e para Deus. E nós temos a consciência de que se nós não fizermos o que é para nós fazermos, Deus vai levantar outro para fazer, mas nós vamos pagar um preço. Deus é Deus de princípio, Deus é Deus de reverência, e Ele nos chamou para fazer parte da sua história, uma história de salvação, uma história de milagre, uma história de vida com Deus. Mas os anos estão passando, e nós estamos nos acostumando com os dias atuais. Aquelas vagas cristãs e aquele carro novo simboliza uma modernidade. O mundo hoje é novo. Na minha época, na nossa época, não tinha nem celular. Na nossa época, a brincadeira era outra. Na nossa época, a geração era outra. E agora, pastor? A época é outra, a geração é outra, mas a Bíblia é a mesma. Deus é o mesmo. Os princípios são o mesmo. Não é porque a geração mudou, a época mudou, a modernidade chegou, que as coisas de Deus precisam se modernizar. O Evangelho não se moderniza, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A mesma chamada de Deus para as pessoas há 40 anos atrás é a chamada de Deus para mim e para você. Jesus morreu na cruz para nos salvar, e essa é a razão de sermos salvos. O mesmo Deus que nos chamou há 30 anos atrás é o mesmo Deus que chama hoje. O mesmo Deus que tira o homem do crack, das drogas, do álcool há 30 anos atrás é o mesmo Deus que tira hoje do álcool, das drogas, do mesmo jeito. O mesmo Deus que transformava vidas há 30 anos atrás é o mesmo Deus que transforma hoje. Mas parece que hoje nós queremos modernizar. Parece que hoje não queremos pagar mais o preço do Evangelho.
Hoje nós não evangelizamos mais. Hoje nós não lemos mais a Bíblia. Hoje nós oramos muito pouco. E hoje nós nos acomodamos a sermos crentes. Simplesmente somos crentes. Apenas crentes. Por isso, vivemos tropeçando com as garras filisteias. Tropeçamos aqui, tropeçamos lá. E o que mais nós vemos hoje são pessoas tropeçando na vida espiritual, tropeçando na vida ministerial. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe qual é a tua responsabilidade diante de Deus. Todo crente sabe que ele foi chamado para fazer a diferença. Todo crente sabe que ele foi chamado para dar testemunho de Deus na terra. Todo crente sabe que em um culto como esse, ele tem que cultuar e adorar a Deus. Todo crente sabe que a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Os nossos olhos espirituais parecem que são fechados. Estamos vendo bombas caindo no Irã, Israel jogando bomba no Irã. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Jeremias, capítulo 49, acho que o verso 26 ou 36, ele já falava sobre isso lá atrás, há mais de 2000 anos. O Irã são os elamitas, povo de Elam. Os elamitas de antigamente são os mesmos persas e iranianos de hoje. E Jeremias disse lá, há 2 mil anos atrás, há mais de 2 mil anos atrás, que haveria um tempo que o povo elamita, os iranianos, iriam ter que sair da sua terra e, fazendo isso, ser espalhado pelo Oriente Médio, porque a sua terra seria destruída. Hoje está cumprindo-se o que há mais de 2 mil anos atrás Jeremias profetizou no capítulo 49. O que é isso, pastor? Os sinais da vida do Senhor Jesus. Olhamos para o planeta Terra e nós sabemos que o mundo está globalizado. E o problema que acontece aqui nos Estados Unidos afeta o mundo todo. Um problema que acontece aqui na China afeta o mundo todo. Um problema que acontece aqui no Brasil afeta o mundo todo. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que a trombeta vai soar. Vai chegar um dia em que a trombeta vai soar. Vai chegar um dia em que a trombeta vai soar. E o que isso tem a ver com esse texto, pastor? Esse texto fala da presença de Deus numa arca e que deveria ser carregada nos ombros do sacerdote. E sabe o que diz a Bíblia? Paulo fala, e também Pedro, na sua epístola, ele vai dizer de uma forma muito enfática: nós somos o sacerdócio real. Pedro, o apóstolo, diz: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Pedro diz que eu e você somos sacerdócio real de Deus na terra. E se Pedro disse que nós somos a geração eleita e o sacerdócio real, quem tem que carregar a arca nos ombros no sentido espiritual somos nós. Eu, você, temos a responsabilidade de sentirmos e de falarmos da presença de Deus. Nós temos a incumbência de sermos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos a incumbência de sermos a geração que Deus escolheu para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz: olha, vai haver sinais nos últimos dias, vai haver terremotos em várias partes da terra, vai haver doenças e testes. Começou em 2020,
uma pandemia. Dali para cá, é dengue, é um problema aqui, é um problema lá, é uma doença aqui, é uma doença lá. Nunca mais parou de ter doenças no mundo de 2020 para cá. E a palavra se cumpriu. E a palavra se cumpriu. E a palavra se cumpriu. E nós estamos aqui com os olhos espirituais fechados. E nós estamos aqui olhando apenas para a ponta do nosso pé. Está na hora de, como geração eleita, olharmos para a figueira de Israel, olhar para Israel, é o relógio de Deus na terra. Então levante a sua mão nesta noite, porque eu e você temos a responsabilidade de termos a presença de Deus, de carregarmos nos nossos ombros a presença de Deus. Quem tem que carregar a presença de Deus não é o ímpio, não é o alcoólatra, não é o drogado, não são os artistas. Quem tem que carregar a presença de Deus é a igreja, a igreja, a igreja. Então levante a sua mão, você é igreja, somos salvos, somos lavados, somos remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos da nossa responsabilidade. A Bíblia fala de famílias que tinham ministério do louvor. Asaf era um maestro e a sua família louvava a Deus. A Bíblia fala dos filhos de Coré, que fizeram o Salmo 46, entre outros. Era uma família de pessoas que louvavam a Deus. A Bíblia fala de famílias que faziam cultos domésticos. Quando Pedro saiu da prisão, uma menininha viu Pedro. Ela correu para uma casa que estava orando, bateu na porta e disse: mãe, vocês estão orando por Pedro que estava preso? Ele saiu da cadeia. Ah, não, você está de brincadeira? É uma criança apenas. Daqui um pouquinho, logo o Pedro chegou. Viu? Entrou um anjo lá na prisão, falou para mim: ó, pega o seu sapato, pega a sua capa, sai da prisão, tem um povo orando por você, aqui não é mais o teu lugar. Sai daqui, aqui não é mais o teu lugar. Pode ir embora daqui, aqui não é mais o teu lugar. Levante a sua mão esta noite, porque vai chegar um dia que os anjos de Deus, eles vão dizer: aqui não é mais o teu lugar, essa terra não é mais o teu lugar, este planeta não é mais o teu lugar. Pode sair daqui, tem calçado do evangelho novo para você, tem uma capa de salvação nova para você. A igreja está com os minutos e segundos contados nessa terra. Então levante a sua mão, porque a arca de Deus é a sua presença. A arca de Deus é a sua presença. A arca de Deus é a sua presença. E a presença de Deus, ela precisa ser sentida por nós. O que tem de família hoje que não louva mais, não adora mais, não se reúne mais para adorar a Deus? O que tem de crente hoje que tem ministério de louvor para que o caminho da água tem dificuldade? O que tem de crente que tem o dom das lágrimas, mas não consegue passar 5 minutos de joelho no chão? O que tem de crente hoje que fala línguas estranhas porque um dia foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala mais porque estão desanimados? Hoje, o maior problema da igreja não é o pecado que está fora da igreja. O maior problema da igreja é a apostasia. Paulo disse para Timóteo: nos últimos tempos experimentaremos um problema chamado apostasia. O que é apostasia? Afastar-se de Deus, afastamento do evangelho genuíno. E nós estamos percebendo vaga
vagarosamente. Muitas igrejas como essa, com tanta gente, cantando, pulando, tocando, soltando fumaça, fazendo culto no meio do canavial, fazendo culto no Senador, e subindo montanha, e não sei o que. Tem nada disso na Bíblia. Tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz que é na casa de Deus que se adora a Deus. A Bíblia diz que é lá na tua casa que você adora a Deus. A Bíblia diz que é na beira do fogão fazendo arroz que você adora a Deus. A Bíblia diz que é dirigindo o teu veículo trabalhando que você adora a Deus. A Bíblia diz que aonde você estiver você pode adorar a Deus. A mulher samaritana perguntou para Jesus: aonde eu te adoro, Jesus? Aqui no Monte Ebal, lá em Jerusalém. Filha, a hora vem e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não está preocupado com a roupa, com o calçado, com o carro, com a conta bancária. O verdadeiro adorador, ele preserva a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é como uma planta que você tem que cuidar. A presença de Deus é como a tua saúde que você tem que cuidar. A presença de Deus é algo precioso que merece cuidado. Se você não cuidar de uma planta, ela morre. Se você não cuidar da tua saúde, a doença te alcança. Se você não cuidar de bens preciosos, eles se perdem. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então levante a tua mão, porque a tua vida espiritual, ela precisa ser objeto do teu cuidado, para que o cuidado de Deus se estabeleça na sua vida. Quem tem que cuidar da nossa vida espiritual somos nós. E se você cuidar bem dela, Deus vai cuidar de você. Deus não cuida daquele que não está nem aí com a sua casa, não está nem aí com a sua família, aquele que já colocou a sua chamada em um carro novo, em uma carroça nova, e soltou pela vida. Mas Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Deus está preocupado com quanto que você ora pela tua casa. Deus está preocupado com quanto que você ora por você mesmo. Deus está preocupado com quanto você está preocupado com a sua própria salvação. Hoje temos tanto evangelho pregado na televisão, na rádio, mas evangelhos que não confrontam, evangelhos que não machucam, evangelhos que não ferem, evangelhos que dizem: está tudo bem, você está na igreja, está ótimo, mil maravilha, solta rojão. Não, evangelho não é isso. Evangelho é confronto. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso reagir, eu preciso reagir, eu preciso melhorar. Evangelho é confronto da palavra com o pecado. Eu estou morno, eu estou frio, eu estou parado, eu preciso mais e mais de Deus. Eu preciso ser como a luz da aurora, eu preciso brilhar mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Mas hoje em dia nós não queremos ser conformados, queremos ser os crentes light, crentes light, crentes tranquilos, crentes que a vida mundana e espiritual é quase a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Preste atenção. Mas Jesus disse assim: olha, existe a porta que leva à perdição. E ele diz assim: larga é a porta que leva à perdição. Depois ele diz:
mas estreita que leva para viver eterno. Você pode parar um pouco e fazer uma reflexão. Muitos vão se desviar por se multiplicar a dificuldade, o amor de muitos vai se desviar. Larga é a porta que vai receber os muitos que vão se desviar. Bom, eu devo me preocupar, né? Para não estar no grupo dos muitos que vão se desviar, para não fazer parte do grupo dos muitos que vão para lá da porta da perdição. Eu preciso me preocupar, porque eu não quero, eu não posso fazer parte do grupo dos muitos que vão se desviar e que vão se perder. Eu preciso lutar para fazer parte do grupo seleto que vai entrar na porta estreita e que vai para o céu. Eu preciso lutar para fazer parte desse grupo que é pouco, que é estreito, mas que a salvação é garantida. Então levanta sua mão esta noite, porque hoje Deus te chamou para mudar de vida, para mudar de vida. Deus nos chamou para sermos diferentes do mundo dos iguais. Tem muita gente igual, tem muita gente se perdendo no igual, tem muita gente igual na bebida, no alto, na perdição, tem muito crente morto, fraco, falido na sua fé, igual. Mas eu não sou igual, eu sou diferente, eu sou crente, eu sou diferente no mundo dos iguais. Uma família pode ter 10 filhos, às vezes tem um, que é uma tribulação, mas não foi criado na mesma família, não foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, porque que uma tribulação. Porque fez escolhas erradas, porque fez decisões erradas, porque tomou caminhos errados, e Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mas nós temos a consciência, o temor de Deus e a chamada de Deus para fazermos escolhas certas, para tomarmos decisões certas. A Bíblia diz: aquele que crê e foi batizado será salvo. Se você quiser ser um perdido no meio de muitos perdidos, como vai ser? A culpa é sua, a escolha é sua. Mas Deus nos dá a oportunidade de fazermos parte de um seleto grupo de que vai morar no céu. Deus nos dá a oportunidade, a chance de fazermos parte de um grupo que vai entrar na porta estreita. Deus nos dá o privilégio de sermos o sal da terra e luz do mundo. Deus nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus. Deus nos dá o privilégio de descermos as águas cada vez mais e de levantarmos como uma nova criatura. Deus nos dá o privilégio de sermos chamados menina dos olhos de Deus. Uma pergunta para nós: o que nós estamos fazendo com o privilégio que Deus nos deu de sermos crentes? Olha para quem está do seu lado e diga assim: o que você está fazendo com o privilégio que Deus te deu de ser salvo? Olha bem para a batata do olho de quem está do seu lado e diga assim: como é que você está carregando a arca? Nos ombros ou em alguma carroça? Como é que você está carregando a presença de Deus? Nos seus ombros ou em algum outro lugar? Se a carroça está com a sua arca, você está mal. Mas se ela está nos seus ombros, ainda tem temor, ainda tem azeite na botija, ainda tem Deus na sua casa, ainda tem Deus na sua vida. Se você ainda carrega a arca nos seus ombros, você ainda sente o peso da responsabilidade de ser filho de Deus. E lá na tua casa, você ainda sabe que a sua família é responsabilidade tua, o teu filho é responsabilidade
responsabilidade tua. O teu casamento é responsabilidade tua. A tua vida com Deus é responsabilidade tua. E não podemos transferir a nossa responsabilidade para os outros. Não podemos transferir a nossa responsabilidade para uma carroça. É sua. É sua. Jesus te salvou. Ele colocou um presente na tua mão. Seja salvo, seja salvo, seja escolhido, seja liberto. Ele colocou um louvor na tua boca para você adorar a Ele. Ele colocou uma fé dentro de você para você falar com Ele. Ele colocou um Espírito Santo dentro de você para você sentir a presença dEle. Ele colocou a graça dEle à tua disposição para você adorar a Ele. Só que nós vamos vivendo a nossa vida assim. Meus filhos é problema dele, minha casa. Deixa a vida levar. Não é assim. Não é assim. Você é responsável pela tua salvação. Existe uma palavra chamada autoridade. E aqui eu vou terminar esta mensagem. Ele coloca para mim Lucas 10, 18. Você vai entender o quanto a arca de Deus precisa estar nos seus ombros, precisa estar nos nossos ombros. O quanto a arca de Deus, que é o símbolo da sua presença, precisa estar em nós. Disse-lhe Jesus falando: eu via Satanás como um raio cair do céu. Verso 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você sabia que o maior problema do crente não é o diabo, não é o diabo, mas é a falta do poder de Deus? O diabo caiu, verso 18 ali. Ó, eu vi essa Satanás com raio cair do céu, eu caí. Versículo 19: e vos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Qual que é o problema do diabo? O diabo é o problema? Nunca foi. O problema é falta de Deus. O problema é falta de autoridade de Deus. O problema é falta de oração da tua casa. O problema é falta de leitura da palavra da tua casa. Ah, não tem tempo, pastor. Se alguém vai dar um WhatsApp e dizer: você vai ter um churrasco aqui em casa, você arruma tempo. Você arruma tempo. Para Deus não. Um churrasco. Vamos pro shopping. Se arruma tempo de quê? Para Deus não. No shopping. Morreu um parente, sabe? Quando juro para alguém, se arruma dinheiro, tem que pagar. Para Deus não. Os nossos valores, nós invertemos. Os nossos valores, nós invertemos. Olha, os valores estão invertidos. Quem inverte os valores é cada ser humano. Os nossos valores, nós invertemos ou não. O valor pode ser invertido com ímpio. O valor pode ser invertido para um engano. Para o crente não. O valor do crente nunca pode ser invertido, porque o valor está dentro de você. O valor está dentro de você. O valor está dentro de você. Pecado nunca morreu. Pecado nunca acabou. Adultério continua sendo adultério. Fornicação continua sendo fornicação. Pecados de imoralidade continua sendo pecado de imoralidade. Quem morre para o pecado somos nós. O pecado continua existindo, sempre existiu. Mas Paulo diz assim em Coríntios 5,17: não mais vivo eu, mas Cristo
vive em mim. Então levante a sua mão, porque nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, e nós nascemos para Deus. Deus te deu o poder, Deus te deu a autoridade, Deus te deu um novo nome, Deus te deu uma nova vida, Deus te deu a chance e a oportunidade de pisar na cabeça da serpente e do escorpião e a fúria do diabo não fazer dano ao bom. Então levante a tua mão, porque o diabo já caiu e o poder de Deus já está na sua vida, na vida da igreja. Basta nós sabermos usar o poder de Deus. Hoje em dia temos uma geração de crentes fracos, crentes que têm medo de demônio, crentes que têm medo do diabo, crentes que têm medo de uma simples febre e não têm autoridade para repreender. Mas nesta noite, a arca está sobre os teus ombros e você tem a autoridade de Deus na sua vida. Quem tem a arca no ombro tem a autoridade de Deus na sua vida. Quem tem a arca de Deus nos ombros tem a autoridade de Deus na sua vida. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab durante 20 anos? Nada. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Sabe o que aconteceu? Repete comigo, nada. Fala mais forte. A arca ficou 20 anos na casa dele e não aconteceu. Depois que veio sobre a casa, depois que Israel morreu, a arca foi para a casa de Obed-Edom. O rapaz morava na beira da estrada. Volte para acontecer um incidente. Davi que começou essa arca. Tem ninguém que mora aí perto aí. Tem um rapaz chamado Obed-Edom que mora aqui, tá? Pergunta para ele se ele pode receber a arca de Deus. A arca de Deus causou tantas festas. A arca de Deus não aconteceu nada na casa de a arca de Deus provocou um incidente matando os arcos. Ninguém queria saber da arca. O velho falou assim: opa, eu quero. Você quer? Eu quero. A arca de Deus? Eu quero. Ó, vai trazendo ali nos ombros. Coloca aqui uma sala na minha casa. E afasta o sofá, afasta o estante. Coloca aqui. Todo dia, Obed-Edom, a sua mulher, que era estéril, nunca teve filho, ajoelhava na frente da arca de Deus. Oh Deus, Deus de Israel, Tu és bom, a tua benignidade dura para sempre. No outro dia, oh Deus, Tu és bom, a tua benignidade dura para sempre. A arca ficou 3 meses na casa dele. Repete comigo, 3 meses. A mulher dele ficou grávida. Ele foi convidado para ir para o palácio. Ele se tornou tesoureiro do palácio do rei. E 3 meses a Bíblia diz que Deus abençoou grandiosamente a vida de Obed-Edom. Qual a diferença de Obed-Edom para Abinadab? Um que ficou 20 anos não aconteceu nada, o outro ficou 3 meses aconteceu tudo. O cuidado que você tem com a arca de Deus, cuidado que você tem com o Evangelho, o cuidado que você tem com a revelação de Deus na sua vida, o cuidado que você tem com a chamada que Deus te deu. Deus te chamou para louvar, o que você está fazendo? De boca fechada. Está errado. Deus te chamou para adorar, o que você está fazendo? Ver a igreja de vez em quando. Está errado. Deus te chamou para ser um crente, salva para Deus do mundo, e você está sendo crente mais ou menos. Está errado. Deus te chamou para fazer a diferença.
Deus te chamou para carregar a arca no ombro. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. E Deus te deu a autoridade para isso. Basta você usar a autoridade que Deus te deu. Isso não quer dizer que quando você se posicionar, o diabo vai se levantar. Porque se você falar assim, a partir de hoje, eu vou tirar um dia de consagração pela minha família. De manhã até o almoço, eu não vou comer nada, mas eu vou tirar uma consagração para Deus abençoar a minha família. Se prepara, o diabo vai se levantar, mas ele vai cair, porque a autoridade de Deus vai estar sobre a sua vida. Isso quer dizer que se você fizer um propósito, a partir de hoje vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Vou ler um livro dos Salmos dele. É 150 salmos. Eu vou passar 150 dias lendo um capítulo de Salmos por dia. O diabo vai se levantar, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. A partir de hoje, eu vou fazer oração no meu casamento, pela minha casa. Vou tirar alguns minutos todo dia, 10 minutos de oração, nesse propósito, com essa finalidade. O diabo vai se levantar, mas Deus vai colocar em terra, porque a autoridade de Deus é maior, a autoridade de Deus é maior. Eu quero que pegue esta noite. Envolve em tua presença, e a teus pés é onde eu quero estar, e em meio à tua santidade, e aqui quero ficar. Não vim atrás de Jesus. Jesus não deve nada para mim. E mais do que tu podes fazer, só quero a ti.
me ajuda a carregar a tua presença. O temor, oh Espírito Santo, me ajuda, me dê força, me dê graça, porque eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso de intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso de intimidade com o Espírito Santo. Vamos lá, gente! Cheio de poder! Receba o Espírito Santo! Receba a glória da palavra! Sente do Espírito! Receba a força de Deus! Presença de Deus! Autoridade de Deus! Receba a autoridade dele na sua casa. Receba a autoridade dele na sua família. O diabo já caiu como raio do céu. Jesus Cristo te deu poder, autoridade na tua casa. Você tem a autoridade de Deus na tua família. Você tem a autoridade de Deus no teu casamento. Você tem a autoridade de Deus. Eu quero que você abrace todas as três pessoas e diga: carregue a arca nos ombros. Carregue a arca nos ombros. Carregue a arca nos ombros. Pode ser no seu lugar. Abrace três pessoas e diga: carregue essa arca nos ombros. Carregue a presença nos ombros. Carregue a arca nos ombros. É assim que Deus te dá de volta. É sentir o peso da sua chamada. O peso da responsabilidade. O peso de ser salvo. O peso de ser crente. O peso de ser amado. O peso de ser o Espírito Santo está aqui. Olha o fresco descendo dos céus. Olha a unção renovadora descendo dos céus. A unção poderosa descendo dos céus. A unção de Deus te tocando esta noite. Aplausos do receba essa palavra, receba o Espírito Santo, a sua vida, deve sentar com Deus. Nesse momento nós vamos ofertar a Deus com pedido para alegria, e daqui a pouco as nossas crianças